Bom dia para todos. Então, nesta manhã nós recebemos a triste notícia do falecimento do Papa Francisco, ocorrido às 7 horas e 35 minutos do horário de Roma, e foi nos comunicado pelo cardeal Camerlengo, que é aquele que assume as funções de governo da Igreja nesse tempo em que a Sé fica vacante. E todo mundo recebeu então esta notícia na tristeza, o falecimento deste homem que marcou a vida da Igreja nesse início do nosso terceiro milênio. Ele foi eleito Papa em 2013, teve um pontificado de 12 anos e um pouco mais, alguns meses, e foi um homem muito lúcido, corajoso, profético para os tempos que vivemos, com muitos desafios. Teve uma relação muito próxima com o nosso país, lembrando que aqui ele fez a primeira viagem internacional, apenas 3 meses após a sua eleição, para a Jornada Mundial da Juventude. De fato, quando interrogaram ao Papa Bento XVI se o Papa viria ao Brasil, já estava debilitado na preparação da jornada, ele disse: o Papa irá. E o Papa que veio foi o Papa Francisco na sua primeira viagem, e foi recebido com um calor humano intenso no Rio de Janeiro, reunindo multidões, mais de 2 milhões de jovens em Copacabana, naquele dia 28 de julho de 2013, quando encerrava a Jornada Mundial da Juventude. Depois tivemos inúmeras expressões do Papa Francisco de cuidado com a Igreja do Brasil. E um dos últimos gestos foi receber a presidência da CNBB no dia 6 de fevereiro. Tive como vice-presidente a oportunidade de estar lá. Ele já nos recebeu na Casa Santa Marta. Naquele dia ele estava já bastante gripado. Ele começou a audiência dizendo que estava com uma bronquite, que falaria pouco, mas ainda assim nos concedeu cerca de 40 minutos de audiência. Nós temos muito a agradecer ao Senhor pela vida e pelo ministério do Papa Francisco. Deixa-nos um legado enorme, nos seus ensinamentos escritos, nas suas pregações, mas nos seus gestos, nas suas decisões. O Papa que mostrou, sobretudo, a proximidade, uma palavra muito constante nos seus pronunciamentos, a cultura do encontro, a cultura da ternura, e ele manifestou isso de modos tão visíveis que os meios de comunicação puderam colher ao longo do seu pontificado. A nossa arquidiocese inicia então esse tempo, é um tempo pascal, hoje é a segunda-feira da 8ª da Páscoa. Na Itália, o dia de hoje é chamado como Pasquela, é um dia festivo, lá é feriado. As famílias se encontram no dia de hoje com essa notícia triste, mas na liturgia nós celebramos como solenidade do Senhor a Páscoa. O próprio Papa Francisco havia manifestado tantas vezes, dizendo da importância de que o cristão viva da alegria. Aliás, foi este primeiro pronunciamento que ele fez antes de ser eleito, quando nas congregações gerais que antecederam o conclave no qual ele foi eleito, quando ele tomou a palavra, ele disse que o próximo Papa precisava apresentar mais uma vez a alegria, a doce e reconfortante alegria do Evangelho. Era uma palavra do Papa Paulo VI. E foi esse o título que ele escolheu para a sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Foi assim que ele viveu, a alegria do Evangelho, nos convidando a viver o seguimento de Jesus. Enfim, trago então uma mensagem de fé e de confiança. E não vamos perder, com certeza, o legado que ele nos deixa. Vamos ter a oportunidade ainda de aprofundar e conhecer muito daquilo que ele nos ensinou até ontem, quando na homilia sua, preparada por ele, foi lida na Praça de São Pedro, na missa de Páscoa em Roma, no Vaticano.
Sim, isso ficou muito forte no ensinamento dele, da acolhida de todos. E na acolhida singela, simples, ele começa o pontificado de modo muito simples. Nós recordamos, eleito, ele não quis ir. Quando ele foi eleito, ele não quis sair da Capela Sistina para a Casa Santa Marta, onde estava hospedado, uma limusine como estava preparado. Mas ele quis ir de ônibus. E esse foi o primeiro gesto, talvez, que foi mostrando uma série de outros. Alguém me perguntou hoje, uma palavra que resume o pontificado. Eu disse Evangelho. O Papa Francisco nos chama a viver a simplicidade do Evangelho. Me perdoe. Sim. Sim. Nós teremos hoje à tarde uma reunião do Conselho Permanente, que vai reunir-se para tomar uma decisão muito importante, porque a nossa Assembleia Geral está toda preparada para iniciar no próximo dia 30. Nesse sentido, não temos tempo de realizá-la. Então, possivelmente haverá um cancelamento da Assembleia e a definição de uma nova data. Isso porque nós receberíamos 2 cardeais que viriam estar conosco, o cardeal Prevost, que pregaria o nosso retiro, começando no dia 30, ele não pode vir, agora deve estar lá, e o cardeal Grech, responsável pelo sínodo, ele também estaria conosco, toda a Assembleia, além dos nossos que deverão ir para os funerais e o conclave. Então, a expectativa é que os cardeais comecem a preparar a sua viagem e nós vamos, como conferência, agora definir a nova data da Assembleia. Sim, os brasileiros com idade para participar do conclave, não é? Aqueles que têm até 80 anos. Temos o Dom Raimundo Damasceno, que tem mais de 80, que é da idade do Papa, muito amigo dele, amigo pessoal, que certamente irá para os funerais, imaginamos que sim. Sim. Bem, eu convido a todos os irmãos e irmãs católicos, mas também os outros irmãos e irmãs de boa vontade, que unamos-nos em oração, agradecendo a Deus o ministério, a vida e o ministério do Papa Francisco, e rezando para que o Senhor continue conduzindo a sua igreja nesse tempo em que, agradecendo o pontificado do Papa Francisco, vamos também entrar num tempo de oração, pedindo as luzes do Espírito Santo para que seja escolhido o bispo de Roma, que sucederá o Papa Francisco. Lembrando-nos de que assim ele se apresentou, primeiro na sacada da Basílica de São Pedro, quando foi eleito, né? Como bispo de Roma. Os cardeais de todo o mundo se reunirão depois dos funerais para fazer essa escolha. Que o Espírito Santo conduza a todos. Nós vamos poder acompanhar pelos meios de comunicação, sobretudo os meios de comunicação católicos, todos esses dias, cada passo dos funerais, da celebração que hoje acontece, da deposição do corpo no caixão, será feita às 20 horas de Roma, 15 horas nosso horário no Brasil. E depois o corpo é levado para uma segunda estação, que é a Basílica de São Pedro. Como ele quis, ele será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, onde ele se dirigia sempre antes e depois das suas viagens, para agradecer, suplicar e agradecer a Nossa Senhora.
Agradeço a presença de todos vocês, esse espaço que nos dão, sobretudo, é um espaço que está em profunda comunhão com o Papa Francisco, que tratou sempre com muita atenção, muito carinho, todos os que trabalham nos meios de comunicação. Que ele agora seja o intercessor de todos nós. Obrigado.